Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos esta semana. Essa semana nós estamos falando sobre lugares que talvez nós estivemos alguns dias atrás, ou talvez vamos passar por algum lugar desse. E como é que Deus age em nossas vidas quando nós estamos, talvez até só se sentindo que estamos diante do mar, na tempestade, diante do monte, do deserto, do vale, na caverna. Às vezes nós queremos se esconder na caverna, né? Essa semana nós começamos essa série de mensagens falando sobre o mar no primeiro dia, depois falamos sobre o deserto, falamos sobre o monte e agora vamos falar sobre o vale. O que é que significa vale? Vale é um lugar de aprendizado, de autoconhecimento, experiência com Deus. É um lugar onde nós estamos a sós com Deus. A sós com Deus. É neste lugar que Deus também se revela para nós, toca no mais íntimo do nosso coração. No vale nós podemos aprender, nós podemos se autoconhecer também. É no vale onde nós vamos perceber que nós precisamos quebrantar os nossos corações, precisamos deixar o nosso coração contritos e sensíveis para as situações que nós enfrentamos no dia a dia. É no vale onde nós vamos entender o quanto a presença de Deus é importante em nossas vidas. Sabemos que a presença de Deus nos basta. A presença de Deus nos preenche, a presença de Deus nos dá força. A presença de Deus é algo extraordinário em nossa vida. E é exatamente no vale onde nós temos a possibilidade de deixar um coração mais sensível, contrito e quebrantado, para que Deus possa falar grandemente aos nossos corações. O salmista Davi, lá no Salmo de número 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Que coisa maravilhosa, né? Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não vamos precisar ter medo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse nada nos faltará não significa que não vai faltar nada. Não é isso. É porque o que nós já temos é o suficiente. O Deus, o Senhor dos exércitos do nosso lado. E tudo isso nos preencha. Nós não vamos sentir falta de nada. Porque a presença de Deus, o Senhor sendo o nosso pastor, nós não vamos sentir falta de nada. É por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E ele diz por quê? Porque o Senhor está comigo. E diz mais: a tua vara e o teu cajado me consola. É isso que nos conforta, é isso que nos consola, é isso que nos dá força, sabendo que estamos passando pelo vale da sombra da morte. Ou seja, talvez estamos passando por situações difíceis, por alguma aflição, mas também estamos passando pelo momento de aprendizado. Nós estamos se autoconhecendo. Será que nós conhecemos mesmo o nosso coração? Porque o nosso coração precisa estar quebrantado, precisa estar contrito e sensível à palavra de Deus. Porque as coisas não são como nós queremos ou desejamos. É de acordo com a vontade de Deus. Se nós estamos de frente do mar, um mar agitado, o vento forte, Deus vai acalmar.
Ou então Deus vai abrir o mar e vai fazer com que a gente passe por dentro do mar. Ou então Deus vai mandar a gente andar sobre o mar, assim como Jesus fez com Pedro. Se a gente estiver no deserto, nós sabemos que lá nós vamos ter que resistir. Se a gente estiver no monte, é lá onde nós vamos ter aquela afinidade, aquela comunhão com o Senhor. Porque lá do monte que vem o nosso socorro, vem do Senhor. E se a gente estiver no vale da sombra da morte, ou seja, passando por momentos difíceis, é momento de aprendizado, é momento de possibilidade de novas situações aparecer em nossas vidas, porque para nós algumas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Se você está passando por um vale, pelo momento que você está a sós com Deus, amém. É no vale que nós estamos a sós com Deus e Ele nos revela o que nós precisamos fazer ou falar. Tomar decisões não é fácil. Precisamos pedir a Deus sabedoria para tomar decisões. É no vale, é no monte, é no deserto, é diante do mar, aonde a gente estiver, Deus vai estar ali conosco, nos ajudando, nos dando força, falando conosco ao nosso coração, para que nós possamos tomar as melhores decisões com sabedoria. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre caverna. A caverna é algo que nós precisamos entender qual é o sentido de entrar numa caverna. Por quê? Elias entrou numa caverna, por que Davi entrou numa caverna? Nós vamos ver qual foi o motivo e nós vamos ver como foi que Deus agiu na vida desses homens e Ele pode também agir em nossas vidas. Aonde a gente estiver, precisamos conversar com Deus. Aonde a gente estiver, se estiver em momentos de alegria, de vitórias, agradeça a Deus, engrandeça o nome de Deus, mas se estiver passando por momentos difíceis, confie nele, deposite toda a sua confiança no nosso Deus, no Senhor dos Exércitos. Amanhã nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre caverna. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.